Eis aqui, Senhor, o melhor que eu tenho. O Senhor mesmo me dá. És o meu pastor, meu melhor amigo, que me sustenta e nada deixa me faltar. De coração, fala, Senhor, conosco hoje poderosamente. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, ó Deus. Abra os nossos corações, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser como a esponja ao entrar na água, ó Deus, e que nós possamos absorver tudo aqui hoje que vai ser ministrado, ó Deus. Que nós possamos ser, ó Pai, como a Senhor, como a azeitona, que cada vez que venha a ser exprimido, ó Deus, venha dar óleo, ó Pai. Então fala, Senhor, conosco, fala conosco hoje, ó Deus, poderosamente, ó Senhor. Usa o teu filho com a autoridade da tua palavra, coloca sobre ele, ó Deus, a tua Shekinah, coloca sobre ele, ó Pai, a tua glória, a tua unção, e esta mesma glória, e esta mesma unção, e este mesmo poder, ó Pai, que venha sobre a vida dele, que nesta noite, ó Senhor, não é amanhã não, ó Pai, é hoje, que possa vir sobre as nossas vidas, e possa abalar as nossas estruturas, e possa jogar as correntes por terra, ó Pai. Senhor, Pai amado, fala conosco hoje, poderosamente, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus, que as palmas, que os glórias possam bendizer o nome do Senhor, bem forte é para o Senhor, amém? Amém, diga graças a Deus. Diga bendito é o nome do Senhor. Amém, diga nesta noite, eu creio que receberei a minha vitória, e que o meu Senhor há de desfazer toda macularia, toda feitiçaria, toda bruxaria que foi feito, que foi preparado contra a minha vida. Hoje, diga com fé, hoje, o meu Senhor, Yeshua HaMashiach, vai quebrar a bruxaria, feitiçaria, encantamento, toda a magia que foi preparada contra a minha vida. Hoje, o meu Senhor há de quebrar, há de destruir, há de desfazer, para a glória de seu nome, para o louvor de sua glória. E serei abençoado, para a glória de seu nome. Coloque a mão no coração ainda. Oremos assim: Senhor, te pedimos nessa hora, Senhor, nesta hora te pedimos, porque sabemos que tu podes desfazer, meu Deus, toda magia, macumba, feitiçaria que foram feitos, meu Deus, sobre nossas vidas por esses dias. Oh Senhor amado, não permita, Senhor, que nós venhamos cair no laço do passarinheiro. Não, Senhor, não permita que venhamos cair na peste perniciosa. Não permita, meu Pai, que os dardos inflamados maligno venham nos alcançar. Senhor, livra-nos dos dardos, livra-nos da seta, livra-nos da cova, livra-nos, Senhor, da traição, livra-nos, Senhor, do engano, livra-nos da mentira, livra-nos da falsidade, livra-nos da inveja. Cobre-nos, Senhor, nesta noite, cobre a tua igreja, e há de desfazer, meu Pai, há de desfazer, Senhor, todo o mal que foi feito contra a tua igreja, que foi feito contra o teu povo. Desfaça hoje, desfaça agora. Desfaça, meu Deus, desfaça hoje, desfaça agora. Meu Senhor, tua palavra diz que tu prometeu a ala para subir calabaia, tu prometeu a legião de anjos
para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. Oh, Carabassuri Calabaia, Senhor, nós te pedimos nessa hora, lava o Dominéria, envia, meu Pai, esses anjos, envia, meu Pai, esses anjos, envia, meu Pai, decanta a Labaxérbia, com a espada nas mãos e nos livra de todos os males. É uma promessa, igreja, é uma promessa, igreja, é uma promessa, vaso do Senhor, a presença do anjo do Senhor para nos livrar de todos os males. Senhor, confirma a palavra do Salmo 91, versículo 11, onde estaria a ordem aos teus anjos para nos sustentar pelas mãos, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra, e para que também não venhamos cair, Senhor. Oh, e Calabaxuri Andalabaia, Deus, nós te pedimos nessa hora, Deus, nós te pedimos nesse momento, dai-nos a vitória, dai-nos a vitória, dai-nos a vitória, dai-nos a bênção, dai-nos, Senhor, para a glória de teu nome. Abençoa-nos, 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 Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o Messias. Guarda, livra-nos, proteja, toma-nos nas tuas santas mãos, meu Pai, e garanta-nos a vitória para a glória de teu nome, para o louvor de tua glória. É isso que nós te pedimos, para a glória de teu nome. E todos digam amém, amém, amém e amém. Pode louvar o Senhor com as palmas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém? Só essa oração introdutória já nos garante a vitória, amém? Isso é só aquecimento, né? Isso é só aquecimento, glória a Deus, para prepararmos para receber a bênção maior, amém? Porque hoje é a campanha, a desmancha da macumba, a desmancha da feitiçaria, a bruxaria. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. E eu quero dizer para os amados irmãos que isso é a promessa do Senhor. A palavra do Senhor prometeu-nos em 1 João capítulo 3, versículo 8, que para isso manifestou o Filho de Deus, para isso manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Amém? A presença de Jesus Cristo em nosso meio nesta noite exclusivamente é desfazer as obras do diabo. O macumbeiro faz, o feiticeiro faz. Ainda ontem mesmo eu estava ali na feira de Sobradinho, feira permanente, e eu estava comprando uns temperos lá numa banca, e logo comprando aquele tempero, chegou uma pessoa, um casal, e perguntou para o dono da banca: o senhor tem cachimbo aí? Aí o cara falou: tem. Aí mostrou um cachimbo lá para o casal. Aí o casal falou: esse cachimbo aqui a gente não quer, esse cachimbo é muito pobre, a gente quer um cachimbo melhor. Aí eles viraram para o dono da banca: o senhor tem óleo de dendê aí? Azeite de dendê? Entendeu? Azeite de dendê? Aí ele falou assim: eu só tenho esse aqui de meio litro. Aí ele falou: ó, eu quero de litro, eu quero de litro, eu quero de litro. Entendeu? E ele começou a perguntar para aquele dono da banca o que ele tinha na banca. Perguntou se ele tinha vela, perguntou se ele tinha aguidares, perguntou os tipos de ervas. E eu entendi que aquele homem, aquele casal estava comprando alguma coisa para arriar um despacho hoje, na sexta-feira. Aquela compra que ele estava fazendo ali, aquela compra que ele estava realizando ali, aquilo que ele estava adquirindo ali, era para levar para um terreiro da magia, entregar na mão da entidade para fazer uma macumbaria. O que a pessoa quer? Um cachimbo, quer o azeite de dendê, quer um aguidar, quer velas pretas e vermelhas. O que você acha que a pessoa quer? Fazer um piquenique? É para fazer um piquenique? É para fazer uma magia negra, é para fazer uma bruxaria. Então nós temos que estar voltados com nossos pensamentos no Senhor. Os nossos pensamentos têm que estar em Deus, porque o diabo não está de brincadeira. Há pouco tempo atrás eu conversava com uma pessoa e ela me disse: pastor, eu quando servia na macumba, lá no terreiro, na magia, eu fazia o seguinte: quando as pessoas me procuravam e que tinha um inimigo, um adversário, e que queria ver a desgraça, a destruição daquela pessoa, eu pegava o nome daquela pessoa, batizava no sangue da galinha preta, depois pegava o nome daquela pessoa e colocava dentro do meu sapato, na sola de meu pé. E eu ficava o mês todinho
com o nome da pessoa ou fotografia na sola do meu pé, pisando em cima dela, até que aquela pessoa ficasse na lama, no lodo, e que a sua vida se tornasse uma desgraça, uma derrota. Ele dizendo isso para mim. Então você pode perceber que a coisa não é de brincadeira, meus irmãos. Você vê que uma pessoa que vai a um brejo, que vai a uma lagoa, e ali pega um sapo vivo, tem que ser vivo, não pode ser morto, e pega um sapo vivo, leva o sapo para o terreiro, e lá no terreiro a pessoa coloca o nome, a fotografia, uma mecha de cabelo dentro da boca do sapo e costura com linha preta e vermelha. Olha bem, e depois solta o sapo no brejo. E aquele sapo vai adoecer porque não pode comer, não pode se alimentar, vai adoecer, e no momento que aquele sapo adoece, aquela macumba é feita, no momento que o sapo adoece, a pessoa adoecer também. E quando o sapo morrer seco de fome e de sede, nesse momento é para a pessoa também morrer seco de fome e de sede. Você veja bem, irmão, se o diabo está de brincadeira. Veja bem se o diabo não quer matar, roubar e destruir, como disse o Senhor Jesus Cristo em João 10:10, que o diabo não vence não, o ladrão não vence não, para matar, para roubar e para destruir. E o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, irmão, é por isso que o apóstolo São Pedro, no capítulo 5 do versículo 8, o apóstolo São Pedro diz: amados irmãos, vigia, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. Buscando a quem possa devorar. Buscando a quem possa engolir. Buscando a quem possa destruir. Então, meus irmãos, vamos ficar na presença do Senhor. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Se você ficar olhando para o homem, se você ficar olhando para o ser humano, para o homem, você não vai ficar em igreja alguma. Você vai congregar em denominação alguma. Você tem que olhar para o Senhor. Porque o homem é sujeito a falha. O homem é sujeito a erro. O homem é sujeito a pecado. Amém? Mas o Senhor não. O Senhor é puro, o Senhor é verdadeiro. O Senhor é 100% santo. Aleluia. Então os meus olhos têm que estar fitos aonde? No Senhor. É por isso que lá em Isaías capítulo 45, versículo 22, o profeta diz: assim diz o Senhor: olhai para mim todos os povos e vivereis. Olhai para mim todos os povos, diz o Senhor, e viverei. Então o que o Senhor quer? Que você coloque os seus olhos sobre Ele. O Senhor quer que você coloque os seus olhos na pessoa dEle, para que você permaneça na presença do Senhor. Porque se nós formos olhar as decepções, os enganos, as mentiras, as traições que nós temos enfrentado nesses últimos dias dentro da igreja, não é fora não, é dentro da igreja, é irmão contra irmão, como disse o Senhor Jesus Cristo, dizendo a respeito dos últimos dias. Ele disse: olha, e nos últimos dias haverá irmão contra irmão, pai contra filho e filho contra pai. Isso não é só em família não, é irmão da igreja, é irmão dentro do santuário, é irmão dentro da obra, irmão contra irmão, pai contra filho, pastor contra o membro contra o pastor. Entendeu? Então nós temos que estar vigilantes, atentos da pessoa do Senhor, para que não venhamos cair em desânimo, em frieza espiritual e venhamos perder a nossa fé. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, aleluia. Você vê que o mundo é maligno, o mundo é mau. Eu vou mostrar para os irmãos aqui um texto. Eu gostaria que você me acompanhasse, se você puder me acompanhar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 16. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 16. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Posso ler, meus irmãos? Aleluia. Posso ler, meus irmãos? Quem tiver dificuldade para encontrar, irmãos, faça uma cena com as mãos, que nós vamos ajudar você. Amém? 2 Samuel, fica depois de 1 Samuel. É muito fácil. Facinho. 2 Samuel, fica depois de 1 Samuel. Não tem dificuldade, tem? E é o Velho Testamento. É o Velho Testamento. Amém? Então, se você tiver dificuldade para encontrar o texto, nós vamos ajudar você. Se você quer acompanhar o texto, não tem uma Bíblia, eu vou lhe emprestar. Eu vou estar aqui na cadeira do ministério, tem uma Bíblia aqui fechada. Se você quiser a Bíblia, nós lhe emprestaremos. E essa aqui é letra gigante. Letra gigante. Você não precisa nem usar o óculos para poder ler. É letra gigante.
Glória a Deus. Irmã, leva ele. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Posso ler então, meus irmãos? 2 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus, diz assim: e tendo Davi passado um pouco além e dobrado o cume, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos carregados de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E perguntou-lhe o rei a Ziba: que pretende com isso? E respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem com os cansados no deserto. Então disse Davi ao rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e acho mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Amém? Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem já conhece essa ministração de Mefibosete, né? Mefibosete foi aquele que eu ministrei no Lodebar Nunca Mais, né? Que qualquer dia desse vai chegar o DVD aí para os irmãos, né? Lodebar Nunca Mais. Foi um homem que sofreu. A vida de Mefibosete, meus irmãos, foi uma vida de sofrimento. A vida de Mefibosete foi uma vida de padecimento. A vida de Mefibosete nasceu como príncipe, filho de príncipe, neto de rei. Nasceu em berço de ouro. Tinha tudo para ser abençoado. Mas de repente, a vida de Mefibosete virou de cabeça para baixo. Porque o seu avô e o seu pai, o seu avô Saul e o seu pai Jonatas, morreu no mesmo dia lutando contra os filisteus. Aliás, o pai se suicidou, né? O avô Saul se suicidou, com medo de morrer pela espada dos filisteus, se suicidou. E no mesmo dia que Saul se suicidou, Jonatas também morreu. E no mesmo dia da morte do avô e do pai, Mefibosete foi tomado por uma serva e foi levado para Lodebar. Mefibosete, ele foi perseguido desde a gestação da sua mãe. Porque Mefibosete, ele já nasceu com um defeito físico. Diz a Bíblia que Mefibosete, ele nasceu aleijado dos pés. Está em 2 Samuel, capítulo 4. Ele nasceu aleijado dos pés. Já nasceu com dificuldade para caminhar, mas nasceu neto de rei, filho de príncipe, poderia contornar a situação. Quando o avô morreu, que o pai morreu, que a empregada, a babá, pegou Mefibosete para esconder, porque Mefibosete ia morrer também, toda a dinastia real ia morrer quando os filisteus ali chegassem. Ela saiu apressadamente correndo, caiu sobre a criança. E Mefibosete ficou também coxo da perna. Quer dizer, já era aleijado dos pés, tornou-se coxo das pernas. Olha que situação. Era para se tornar um rei, porque era filho de príncipe, neto de rei, tornou-se escravo em Lodebar, porque a serva fugiu com ele para Lodebar. Lá em Lodebar, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele passou o maior próprio da sua vida ali. O homem que era para ser um rei, tornou-se servo e escravo em terra alheia. O homem que era para ter tudo nas mãos, passou a mendigar o próprio pão. Que ele não podia trabalhar. Ele não podia trabalhar, porque ele era aleijado dos pés e coxo da perna. Ele não podia trabalhar. Do seu reino só sobrou a empregada, a babá que lhe socorreu. Então ele não podia trabalhar, não tinha ninguém para trabalhar para ele. Ele não recebia pensão alguma, não tinha ninguém para ajudar. O que Mefibosete fazia em Lodebar? O que ele fazia em Lodebar? Mendigava, esmolava para ter o pão de cada dia. O homem que era para ser príncipe, o homem que era para ser rei, passou a mendigar para ter a sua própria sobrevivência. Logo depois disso, muitos anos se passaram, Davi então assumiu o trono e mandou trazer todos os descendentes de Saul. Entre os descendentes de Saul, só tinha Mefibosete, mais ninguém.
Todos morreram na espada dos filisteus. Só não morreu Mefibosete porque ele foi levado para Lodebar. Antes ficar aleijado da perna do que morrer na espada dos filisteus. É? Então lá aleijado, mas ele estava vivo. Depois o Davi mandou trazer Mefibosete. Mefibosete então foi levado à presença do rei. Isso está no capítulo 9 de 2 Samuel. E ali, na presença do rei, Mefibosete disse para o rei: olha, eu sei que eu e a casa de meu pai somos dignos de morte por todo o mal que nós te fizemos. E Davi disse para Mefibosete: não vou lhe fazer mal, pelo contrário, eu vou lhe fazer bem. Todos os dias de tua vida tu comerás na minha mesa como um dos meus filhos, tu serás príncipe entre os meus filhos. Quer dizer, ele voltou a ser príncipe de novo. Então o Davi mandou chamar um servo, esse rapaz aqui, o Ziba, que era o servo da casa de Saul que sobreviveu, mandou chamar Ziba e disse para Ziba: Ziba, é o seguinte, vê todos os recursos que Mefibosete tem, todas as riquezas que Mefibosete tem, tudo que ele tem, devolve para ele, restitui para ele. Isso está no capítulo 9 de 2 Samuel. E você, Ziba, com seus filhos, que eram 15 filhos, mais seus 20 empregados, vocês vão trabalhar para que a casa de teu senhor Mefibosete tenha pão em abundância. E você, Ziba, junto com seus 15 filhos, mais seus 20 empregados, vão comer da mesa de seu senhor. E você vai prover o alimento para ele. Mas ele mesmo não vai comer lá. Ele vai comer na minha mesa. Ele vai comer na minha, porque eu restituí ele ao seu estado de príncipe. Ele vai comer junto com os filhos do rei Davi. Ele é príncipe em Israel. Não foi abençoado, não foi? Ziba foi para lá, foi cuidar da terra. Mefibosete, tranquilo também, comendo na mesa do rei como um príncipe, na mesa do rei Davi. De repente, meus irmãos, aquele tempo de sofrimento, aquele tempo de angústia, aquele tempo de depressão de Mefibosete cai no esquecimento. Ele não se lembrava mais. Ele não se recordava mais do sofrimento que ele passou em Lodebar. Ele não queria mais voltar para Lodebar. Agora ele deixou de mendigar o pão, ele deixou de esmolar, ele deixou de ser uma pessoa desvalida para ser um príncipe sentado na mesa do rei. O Senhor mudou a vida de Mefibosete, porque o Senhor é fiel. Amém. A Bíblia diz no Salmo 93, versículo 5, que Deus é fidelíssimo em todos os seus testemunhos. O Senhor é fidelíssimo. Salmo 93, versículo de número 5. E ali estava. Aí não sei se você tem o conhecimento, mas se não tem, que vou relatar, em poucas palavras, que Davi foi acometido de uma traição, de um espírito de inveja. Ele tinha um filho chamado Absalão. Já ouviu falar? E diz a palavra do Senhor que Absalão, ele ficou durante muitos anos, algumas traduções diz 40 anos, outras traduções diz 4 anos, mas ele ficou muitos anos na porta de Jerusalém. Isso, Absalão, um dos filhos de Davi. E quando as pessoas vinham ter com Davi, Absalão interceptava a pessoa na entrada do palácio, na porta de Jerusalém. Ele dizia: tu vai aonde? E as pessoas conheciam Absalão, porque Absalão se destacava de todos. Era bonito, era formoso, era alto. Era uma pessoa diferente. Era aquele que nasceu para ser rei também, Absalão. E as pessoas sabiam que Absalão era filho do rei Davi. Então quando as pessoas eram interceptadas para Absalão, filho do rei Davi, o príncipe, o que as pessoas faziam? Paravam e davam atenção. E ele dizia assim: o que você veio fazer aqui? Eu vim trazer uma causa aqui para que Davi possa resolver. E ele então, me diga a causa. E a pessoa então narrava a causa para Absalão, a qual estava trazendo para Davi. E Absalão então dizia: olha, é o seguinte. Ele pegava a pessoa, beijava a pessoa no rosto, beijava a pessoa nas mãos e dizia: a sua causa é justa, a sua causa tem fundamento. Só que tem uma causa, só que tem uma coisa, só que tem um probleminha. O meu pai, Davi, ele não está nem aí para o reino. O negócio do meu pai é com as mulheres. Meu pai está envolvido aí com as mulheres do seu reino. Então ele não vai se preocupar com a tua causa. Ele não vai se preocupar com essa dificuldade que você está enfrentando. Agora, se eu fosse rei em Israel, se eu fosse rei no lugar de meu pai, eu ia pegar a sua causa com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, ia resolver para você, e hoje mesmo você sairia daqui com a sua vitória nas mãos. E ele ficou, irmão, durante muitos anos fazendo isso. Muitos anos, Absalão ficou comprando o coração de Israel. Quando Davi deu por si, todo Israel, toda a nação de Israel ia após Absalão. Toda a nação de Israel buscava Absalão para buscar conselho, a ponto de Absalão entender que agora era o momento da rebelião.
se rebeliou contra o seu pai Davi, juntou o exército com ele, juntou os sacerdotes com ele, e diz a Bíblia que Davi, para não morrer pela traição, pela inveja de seu filho Absalão, ele fugiu de pé descalço e cabeça coberta, para não morrer. E entre esses que fugiram rapidamente, alguns servos de Davi foram. Mefibosete não foi. Os filhos de Davi, afora Absalão, todos foram, que comia a mesa do rei. Só Mefibosete ficou. Mefibosete ficou. Então Ziba, foi onde eu entrei. Então Ziba foi de encontro a Davi. Davi já estava furioso, Davi já estava chateado pela rebelião, pela traição, pelo engano a qual havia passado, e perguntou logo para Mefibosete: cadê Mefibosete? E Ziba então falou: Mefibosete disse que vai ficar em Jerusalém, porque hoje é o dia de Israel restituir o reino de seu pai em suas mãos. Quando Davi ouviu isso de Ziba, Davi ficou chateado. O cara come na minha mesa. Eu mandei trazer um cara de Lodebar. Eu coloquei um cara para comer na minha mesa junto com meus filhos. Tratei o cara da melhor maneira possível, e o cara me paga dessa forma. É desse jeito. O que ele disse, Ziba? Ele disse que hoje mesmo ele vai ser rei de Israel.